Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Meu nome é Bis Fernando, eu sou professor de ciências. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Isso vai depender da hora que você vai estar assistindo a minha aula. Hoje nós iremos para a aula de ciências número 9. Qual é o conteúdo de hoje? São as características dos subsistemas terrestres. Quando eu falo sobre essas características, eu vou falar sobre a Terra como universo. Então, o que vocês observam aí, que está no slide, né, a gente já vê a nossa Via Láctea, dizendo que a Terra está ali no sistema solar. Porque dos planetas que existem na nossa Via Láctea, só a Terra é que se conhece a vida. Né? Pelo menos é o que a gente sabe. E aí, as características desse aparecimento da vida na Terra foi que evoluíram, né? Teve essa evolução até formar a vida em que nós conhecemos hoje. Então, quando se fala da Terra como sistema solar, né? Eu estou aqui falando, vou falar o quê? Sobre a posição do sistema solar, o tamanho do nosso planeta, a dinâmica interna e a nossa camada de ozônio. Eu coloquei uma imagem aí bem legal assim em relação à questão da separação da Terra, quando a gente fala sobre, principalmente sobre os componentes que são abióticos, né? E no caso, atmosfera, hidrosfera, litosfera, porque tudo isso daí vai formar a nossa biosfera, ou seja, o nosso planeta Terra. Então, quando se fala assim, a escala do universo, a Terra, ela é um acontecimento que é extraordinário. Então, a posição do sistema solar permitiu que a Terra ela recebesse uma quantidade ideal de energia solar. É justamente essa quantidade de energia solar que faz com que o nosso planeta seja tão maravilhoso e tenha essa variedade de vida. Então, quando se fala do tamanho do planeta, as dimensões da Terra ela permitiram aí a retenção dos gases que são libertados pelos vulcões, formando o que a gente chamava de uma atmosfera primitiva. Toda vez que se fala de atmosfera, eu estou falando dos gases, estou falando do ar, né? Ou seja, que está ali englobando, né? O nosso planeta Terra. Tem essa imagem aí bem legalzinha, que você vê as nuvens, mas a nossa atmosfera ela também é dividida em várias camadas. Bom, se tratando da dinâmica interna, quando eu falo da dinâmica interna da Terra, ou seja, a dinâmica do planeta, ela criou, na verdade, uma crosta sólida. Então, assim, quanto aí a questão do seu arrefecimento, né? Onde ocorreu o que a gente chama de vulcanismo. Né? Por mais que as pessoas falam, nossa, é o planeta água, mas quando se fala da dinâmica em Terra, a temperatura é muito mais elevada. Então, existem aí compartimentos, né, que a gente pode dividir, a questão aí do núcleo, a questão ali que tem o magma, no caso que são rochas que estão derretidas, e tem a questão também das placas tectônicas que fazem esse movimento para que tenha justamente essa questão do vulcanismo. Bom, já que eu falei um pouco assim sobre essa questão da camada interna, foi bem assim breve, bora falar sobre a camada de ozônio, né? Quando se fala de camada de ozônio, os organismos que são fotossintéticos, o que é organismo fotossintéticos? São os organismos que vão produzir o seu próprio alimento. Nós somos autotróficos, nós não produzimos o nosso alimento. Mas os organismos que são fotossintéticos, eles vão ali liberar oxigênio para a atmosfera, que se acumulou e formou a camada de ozônio. Essa camada daí, ela vai filtrar parte dos raios ultravioletas que são prejudiciais para muitos organismos, facilitando aí a manutenção da vida. Quando eu falo dos raios ultravioletas, eu estou falando da questão do Sol. Né? Então a gente tem aí essa imagem maravilhosa, eu gostaria que colocasse essa imagem na tela toda aí. Bom, legal. Então, a gente vê a nossa atmosfera, tem ali o Sol, a gente vê algumas camadas, né? Tem a camada da estratosfera, a camada ali de ozônio e a camada da troposfera. Tá?
E aí cada camada ali ela tem a sua função, a sua proteção, a sua densidade, os seus gases que estão presentes, enfim, faz parte da nossa atmosfera. Então, quando se fala do arrefecimento, né, da Terra, o que é arrefecimento? Né? Ou seja, o vapor de água que é libertado pelos vulcões, ele condensou, originando água no estado líquido. A água acumulou-se em bacias, formando lagos e oceanos. E você pode perguntar, professor, o que é condensar? Né? Condensar, na realidade, a gente está falando ali de estados físicos, né, da matéria e principalmente da questão do líquido. Quando se fala da água, você encontra a água lá, no estado sólido, no estado líquido e no estado que é gasoso. Quando se fala de condensação, a água está no estado gasoso, ou seja, aqueles gases que vieram ali do vulcão, estavam no estado gasoso, passou por um resfriamento, se condensou, né, e formou ali aquelas chuvas. A água, ela se transformou em líquido. E aí foi formando, lógico, os lagos e os oceanos. Isso na nossa Terra primitiva. Então, a água no estado líquido, ela vai ser de vital importância para a vida de todos os organismos, né, que são formados por mais de 50% de água. A maioria dos organismos, a sua composição é de água. Os primeiros organismos, eles alteraram a composição da atmosfera primitiva. Por exemplo, eles liberavam elevadas quantidades de ar, de oxigênio aí, que originou ali a questão do ozônio. Aí eu estou falando das bactérias que vivem lá no mar, que vocês vão ver lá na frente em biologia, né? Ou seja, no ensino médio, que a gente vai falar sobre as bactérias cianofícias, que são bactérias que são quimiosintetizantes, que elas produzem o seu próprio alimento através, né, da luz do sol, e daí, quando se faz esse processo, ela libera esse oxigênio. O oxigênio ele também está presente na água. Boa parte dele está presente na água. Bom, então, as variadíssimas formas aí de vida que existiram e que podem existir ao longo do tempo, quando eu falo de tempo geológico, elas estão adaptadas às características que são ambientais que a Terra ela vai apresentar em cada momento. Gente, a gente tem aí cerca de 4,5 bilhões, né, de anos. Então, a Terra ela apresentou vários momentos quando fala desse tempo geológico. E aí existiu características que foram ambientais para determinados indivíduos, para determinados seres vivos. Quando eu falo de seres vivos, eu estou falando não só de mim, não. Estou falando dos outros animais, eu estou falando das plantas, estou falando das bactérias, dos vírus, dos protozoários, dos fungos. Todos eles são seres vivos. E aí a Terra ela é um sistema que vai funcionar como um conjunto de elementos que são integrados e que vai ter ali uma função que é específica, ou seja, ela é formada pelos subsistemas terrestres. Então a gente tem a biosfera, a atmosfera, a litosfera e hidrosfera. Esses são os subsistemas que nós temos no nosso planeta. E quando se fala da atmosfera, né? A atmosfera, na verdade, vai ser um subsistema terrestre ali, que corresponde à camada gasosa que envolve a Terra, né? É constituída ali por azoto, oxigênio, dióxido de carbono e vapor de água. Na telinha daí que vocês estão vendo, tem a composição da nossa atmosfera terrestre. Tem o gás, no caso o nitrogênio. Observa lá o gás de nitrogênio, né? 78,1% é só de gás de nitrogênio. Oxigênio é 20,9%. Os outros gases, no caso assim, quando se fala de hélio, né? Quando se fala de gás de carbono e outros gases, tem ali cerca de 1%. Então, a nossa atmosfera, ela tem justamente uma influência na regulação da nossa temperatura da superfície e protege, na verdade, as radiações que são solares e dos impactos de corpos sólidos
com origem do espaço extraterrestre. E aí, quando eu vou falar de hidrosfera, eu estou falando da questão do subsistema que engloba toda a água que é existente na Terra, ou seja, o conjunto dos reservatórios de água, galera, do nosso planeta, ou seja, mares, oceanos, rios, lagos, glaciares e águas que são subterrâneas, que são conhecidos também como lençóis freáticos. Bom, a água nos seus diversos estados físicos é uma substância mais abundante do sistema da Terra. Ela vai absorver ali, grande parte da radiação solar que atinge a superfície da Terra, que vai gerar, na realidade, correntes oceânicas que vai distribuir toda a energia pelo planeta. No estado líquido, a água ela é essencial à vida do nosso planeta. E aí agora eu vou falar sobre a questão da geosfera, que é um sistema terrestre que compreende todo o material que ele é sólido da superfície interior da Terra. Ela é formada pelas massas ali, que eu posso chamar de massas ou camadas continentais, pelos fundos marinhos. Toda a crosta ou crosta sólida da Terra e por todos os materiais que vão se encontrar no interior do nosso planeta. Então ela vai funcionar como suporte físico de grande maioria dos materiais que também são necessários à nossa sobrevivência. E agora bora falar sobre a biosfera. Quando se fala da biosfera, já é um subsistema que vai abranger todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos que vivem no nosso planeta, que se instalou em meios tão diversos como a água, a terra e o ar. Quando eu falo de todos os seres vivos, essa relação, né? Eu estou falando da terra, do ar, dos seres vivos. É lógico que essa interação daí só acontece por causa dos seres que são bióticos e os seres que são abióticos. Bom, eu coloquei uma imagem que eu gostaria que vocês colocassem na tela aí bem grande, né? Essa imagem daí você pode ver que é a imagem da nossa biosfera. Observe só, tem ali a parte da litosfera, tem um fluxo de energia, a questão do vulcanismo, tem a hidrosfera, que lá na hidrosfera é a parte que contém a água, que acontece as trocas gasosas de calor, vai acontecer a evaporação por causa da energia solar, do calor, depois ela se condensa, tem a precipitação, tem um transporte também de poeiras, umidades e gases entre os oceanos e os continentes. É lógico também que na biosfera acontece a respiração, né? Que é a fotossíntese, tem também a transpiração. E aí a gente vê, né, as poeiras e gases que vão dar origem também à questão vulcânica. Então, quando se fala do subsistema, a gente tem essa imagem, ou seja, litosfera, hidrosfera e atmosfera, que aí faz parte do nosso planeta. Então, quando se fala da nossa litosfera, os vulcões eles vão emitir ali muitos gases, né? Então, que se encontrava na nossa litosfera. Esses gases, como eu estava dizendo para vocês, na imagem que vocês estão vendo aí na telinha, né? Eles acumulavam na atmosfera e permitiram criar, né, no passado, a nossa atmosfera primitiva. Por sua vez, o vento ele pode ser aí um agente que é erosivo, né? Alterando, no caso, as rochas da nossa litosfera. Então, muitos organismos, quando se fala da biosfera, eles vão depender desses gases que estão presentes na atmosfera. Por exemplo, aí no caso do oxigênio. Em resultado da sua atividade, os seres vivos eles vão liberar gases para a atmosfera e altera ali a sua composição. E se fala de hidrosfera, no caso, é a água do sistema ali, no caso do nosso subsistema, certo? Que pode evaporar e fazer parte da nossa atmosfera, que, por sua vez, o vapor da água da atmosfera, ele pode condensar e vai originar a precipitação. Quando eu falo da precipitação, eu estou falando ali da água
em seus estados físicos, ou seja, no estado líquido, no estado sólido. Então, posso ter água, gelo ou neve ou granito. E isso vai depender de qual lugar do planeta você vai estar. Quando se fala da litosfera, eu tenho a hidrosfera, que é a água, certo? Que é um importante componente ali de algumas rochas. E ao circular a litosfera, ela vai retirar materiais para que possam passar para a nossa hidrosfera. Então, as plantas e outros organismos, eles vão absorver justamente esses materiais, que a gente chama de sais minerais, ok? Então, eles vão alterar a composição e, por sua vez, após aí a sua morte, a matéria orgânica ela vai ser decomposta, né, originando outro tipo de material mineral. E aí muitas rochas elas são formadas pela acumulação de restos de organismo, ou seja, a acumulação de restos vegetais que pode aí originar os carvões. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula de hoje, né? Que eu falei sobre as características do sistema subterrestre. Eu vou pegar aqui rapidinho no celular, porque tem uns professores que estão me assistindo, né? E pedi aqui para eles fazerem perguntas, mas o pessoal está com saudade de mim na sala de aula. Então, legal, pessoal. Então, agradecer aí a presença da professora Ju, do professor Silvano, né, da minha irmã Mônica, que é assistente social, minha irmã Cinta também, meus vizinhos, meus colegas. Eu posso mandar beijinho para a mamãe, para papai, para vovô, para vovó. Então, para vocês também. E eu vou ficando por aqui, né? A gente se encontra na próxima aula do EducaPE. Essa aí foi a aula de número 9. Um grande abraço do professor Ives Fernando aqui.